Será que depois de ter passado anos e anos estudando o verbo to be, você consegue conjugá-lo no passado da maneira correta? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vou trazer para vocês, vou ensiná-los como a gente pode conjugar o verbo to be no passado da maneira correta, tá? No vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, eu mostrei como conjugar o verbo to be no presente. Nesse vídeo vou mostrar como conjugá-lo no passado, tá? Então se você não viu o vídeo que está aqui no card ainda, mostrando a conjugação do verbo to be no presente, dá uma olhadinha lá que é bem importante, tá? E para a conjugação do verbo to be no passado, a gente utiliza basicamente duas palavrinhas, tá? É bem simples de você pegar essa conjugação. Então são apenas duas palavrinhas, tá? Que você vai utilizar para fazer a conjugação do verbo to be no passado, tá? Então são elas: was e were. Was e were, tá? Então basicamente com essas duas palavras você consegue conjugar o verbo to be no passado, tá? O verbo to be, que é o verbo tão importante, né, que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia, não só no inglês, né, mas também no português, o verbo ser e estar são bastante utilizados. Então é importante que você estude, né, que você massifique esse conhecimento para que você possa utilizá-lo quando você precisar no seu dia a dia, seja no âmbito profissional ou pessoal, utilizando o inglês, tá? Então antes de continuar, né, mostrando para quais sujeitos são utilizados was e para quais sujeitos são utilizados were, eu vou mostrar para vocês aqui a maneira correta da gente pronunciar essas duas palavrinhas, tá? Então vamos para o primeiro, que é o was. Note que você não vai falar was. Você vai falar dessa maneira aqui que está na transcrição fonética na tela, tá? Was. Com esse som de A meio circunflexo, tá? Esse som meio fechado. Was. Já o were, você vai falar também o E com esse som de A fechado, né? E no final você vai mudar e colocar apenas esse som de R meio caipira, né? Were, tá? Então é bem simples de pronunciar essas duas palavrinhas, tá? Então para massificar a maneira que você pronuncia elas, você pode começar a falar em casa, né? Was, were. E aí você vai conseguir aprender de fato a pronunciar essas duas palavrinhas, tá? E agora a gente vai para a parte de colocar cada uma dessas duas palavrinhas no seu sujeito específico aqui para fazer a conjugação, tá? Então a gente tem basicamente o was, que é utilizado para os sujeitos I, he, she ou it, tá? I, he, she ou it é utilizado o was para fazer a conjugação. Já para o you, we e they, nós utilizamos o were, tá? Ficando basicamente dessa forma como você está vendo aqui na tela, tá? Então vamos passar uma a uma para a gente poder massificar o conhecimento no seu cérebro, tá? Então agora nós vamos ver para onde cada uma dessas palavrinhas vai de acordo com o sujeito que a gente está utilizando lá na frase para fazer a conjugação do verbo to be no passado, tá? Então a gente tem aqui todos os sujeitos, né? I, you, he, she, it, we, you e they. E agora nós vamos atribuir a cada um desses sujeitos uma dessas duas palavrinhas was ou were para poder conjugar o verbo to be no passado, tá? Então vamos lá. O I vai receber was, ficando I was, que quer dizer eu era ou eu estava, tá? O you recebe o were, né? Que fica you were, você era ou você estava. O he recebe o was, que fica he was, ele era ou estava. She recebe was, ficando she was, ela era ou estava. O it vai receber o was também, ficando it was. Veja que esse som do T fica meio que mudo. It was, tá? Ficando ele ou ela era ou estava, mais utilizados para coisas ou animais, né? Muitas vezes esse it não é nem traduzido, né? Ficando apenas era ou estava. Já no plural nós temos o we, que vai receber o were, né? Ficando we were, que quer dizer nós éramos ou nós estávamos.
O you, assim como no singular, ele vai receber também o were, ficando you were, só que dessa vez no plural, né, onde a gente traduz como vocês eram ou vocês estavam. E por final, né, a gente tem o they, que vai receber por sua vez o were, ficando they were, que significa eles eram ou estavam. Então, para facilitar para vocês, eu vou colocar aqui desse lado todos os pronomes que utilizam o was e aqui desse outro lado todos os pronomes que utilizam o were, tá? Então, vamos lá. Desse lado aqui a gente tem o I was, né? Que eu era ou eu estava. Temos o he was, que quer dizer ele era ou estava. Temos o she was, que quer dizer ela era ou estava. E temos o it was, que também quer dizer era ou estava, tá? Já aqui desse lado nós temos o you were, que pode ser utilizado tanto no singular como no plural com essa mesma escrita, tá? You were quer dizer você era ou você estava no singular e no plural vocês eram ou vocês estavam, tá? Nós temos também o we were, que quer dizer nós éramos ou estávamos. E temos, por final, também o they were, que quer dizer eles eram ou estavam, tá? Então aqui está segregado, bonitinho, para você pronunciar e aprender junto comigo esse verbo, tá bom? Galera, se você está gostando do vídeo até aqui, não perde a oportunidade, tá? Se inscreve no canal, tá? Vai dar uma força gigante para mim aqui, para eu poder continuar esse trabalho que eu estou fazendo aqui na internet junto com vocês e para vocês, tá? Se inscreve, deixa seu like, comenta aí o que é que você achou do vídeo, tá? Então vamos continuar aqui com a nossa aula. Para poder fixar de vez o conhecimento no cérebro de vocês, a gente vai trazer aqui para vocês alguns exemplos de como utilizar was e were no seu cotidiano, tá? Então vamos lá para o primeiro exemplo. I was at the park yesterday. I was at the park yesterday. Eu estava no parque ontem. It was raining all day. It was raining all day. Veja que nesse caso aqui eu pronuncio bem rápido aqui o it was. O T quase não aparece, né? Fica it was raining all day, que quer dizer estava chovendo todo o dia. The movie was really good. The movie was really good. O filme estava realmente bom. She was in Paris last summer. She was in Paris last summer. Ela estava em Paris no verão passado ou no último verão. Já utilizando o were, nós temos esses exemplos aqui para vocês. They were at the party last night. They were at the party last night. Eles estavam na festa ontem à noite. We were friends in high school. We were friends in high school. Nós éramos amigos no ensino médio. The books were on the shelf. The books were on the shelf. Os livros estavam sobre a prateleira. The children were playing in the park. The children were playing in the park. As crianças estavam brincando no parque. Então estes são alguns exemplos, tá, de como você pode utilizar o verbo to be no passado, tá? É bem simples, não tem quebra-cabeça, tá? Se você passou por todo esse vídeo aqui e não conseguiu absorver esse conteúdo, volta o vídeo até o começo, vê novamente, preste atenção, repete junto comigo, tá? Importante para você conseguir aprender, você repetir, principalmente onde cada um dessas duas palavrinhas é utilizada, tá? Was e were, você repetir incansavelmente e você vai conseguir absorver e fixar na sua mente onde cada uma delas é utilizada, tá? E aí isso vai ajudar você até a conseguir captar quando você vê alguma conjugação diferente do que você está acostumado, tá? Por exemplo, se você ouve um they was e você sabe que o was não é conjugado junto com o they. Para o they você utiliza o were. Se você ver essas duas palavrinhas juntas, they was, você vai automaticamente perceber que aquilo está meio incorreto, né? Tem alguma coisa estranha quando você ouvir essa frasezinha, they was, porque você já sabe, você já massificou no seu cérebro que a maneira correta é they
were, tá? Então por isso que é importante você praticar, tá? Pratica incansavelmente esses exemplos que eu dei aqui para você que você consiga acostumar o seu cérebro à maneira correta de ouvir, tá? E aí quando você vê algo errado, quando você escutar alguma conjugação que está diferente do que você praticou sempre, você vai logo perceber, opa, tem alguma coisa errada aqui, tá? Antes de terminar o vídeo, né, vale ressaltar que pode ser que em alguns casos você veja a conjugação da seguinte forma: I were. E aí você, logicamente, depois de ter assistido esse vídeo aqui, você sabe que tem alguma coisa estranha em I were. Porém, em alguns casos, isso é a maneira correta de se utilizar a conjugação do verbo to be, porque depende se aquela situação for uma situação hipotética, tá? Por exemplo, tem uma música da Beyoncé que fala If I were a boy. If I were a boy. E aí você logo percebe que were não deveria estar junto com I. Nesse caso aqui, está correto ser utilizado dessa maneira, tá? Por quê? Porque é uma situação hipotética, uma situação que não é real, tá? Então, com exceção desse caso aqui, você deve utilizar o I was. Porém, nesse caso, como trata de uma situação hipotética, aí sim você deve utilizar I were. No caso de if I were something, tá? É muito utilizado nesses casos de if, then. Então, se alguma coisa, então alguma coisa, tá? Então, essa é a exceção para a regra, tá? Então, você precisa aprender também essa exceção à regra para que você não saia dizendo que a conjugação está errada, nesse caso aqui ela estaria correta, tá? Então, valeu, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, assina o canal aqui, se inscreve, não custa nada, tá? Deixa seu like aqui, comenta nos vídeos aqui os temas que você quer ver para próximas aulas que a gente vai fazer aqui no canal, tá? Então, valeu, até a próxima e falou!